Tens aí um esparógrafo que há mais. Muito obrigado. Então, bom dia. Está aberta a sessão. Antes da ordem do dia, desejava introduzir um ponto na ordem de trabalhos que tem a ver com a distinção, darmos a distinção honorífica ao professor Nuno Crato, que vem na nossa sessão solene preferir uma conferência e, nos termos do nosso regulamento, é possível atribuir essa distinção. Em todo o caso, precisa de deliberação. Portanto, para a introdução na ordem de trabalhos, atribuição da chave de ouro do município ao professor Nuno Crato, aceitam, portanto, aprovado por unanimidade a introdução desse ponto na ordem de trabalhos. Então, e agora, antes da ordem do dia, alguma questão, senhores vereadores? Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Bom dia, vilafranquenses que nos estão a ver, e não só. Eu tinha aqui 3 questões, Sr. Presidente, e uma delas tem a ver com o concurso do restaurante aqui do Barracão de Peixe, em que na última reunião que nós tivemos, salvo ver, dia 11, que o meu colega fez a questão sobre quantos concorrentes havia, se tinha havido, e o senhor respondeu que apenas tinha conhecimento que haviam dois concorrentes, um deles com uma proposta de 5.000 e tal euros e o outro com 7.000 e tal euros, e que mais informações não tinha, a não ser essas. Que o processo estava entregue ao júri, pronto, foi isso que o senhor nos disse. O que achei curioso foi que eu depois vinha saber, pronto, neste mesmo dia, na sessão solene de abertura lá da Escola Profissional na Ponta Garça, portanto, a reunião foi de manhã, isso foi depois do almoço. O senhor lá disse que, portanto, que havia, na realidade, tinha havido 2 propostas e que iriam ser necessários 30 funcionários, pronto, claro, estava-se a dirigir aos alunos do bar e restaurante, ao restaurante e bar e mesa, que iam ser necessários 30 funcionários para o restaurante. Portanto, de manhã o senhor tinha-nos dito que apenas havia a informação que tinha era dos 2 concorrentes e mais nada, e depois à tarde já tinha conhecimento que havia necessidade de 10 funcionários todos. Portanto, como é que ficamos em termos de informação? É mesmo necessário os 30 funcionários? De manhã não havia? Isto foi neste entretanto de uma sessão para a outra, que o senhor teve conhecimento disso. É que pronto, nós estamos aqui para ser sinceros e claros uns com os outros. Se o senhor tinha conhecimento disso, não sei porque é que não nos disse de manhã, não sei qual era o conveniente de nos dizer, à tarde a informação já foi diferente. Obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, quanto a esta matéria, não me parece que seja muito difícil perceber. Vamos lá ver. E ainda hoje não sei de todos os pormenores do concurso, porque, como disse nessa altura, está entregue ao júri e o júri ainda não deliberou. Porém, como eu ia à tarde à escola profissional, e porque faz parte do caderno de encargos desse concurso, um dos itens é o número de trabalhadores, portanto, que fazia parte do concurso, eu perguntei ao júri, disse, eu vou à escola profissional, como é um restaurante, como eles têm lá alunos de bar e mesa, digam-me qual foi o número que eles indicaram. Curiosamente, ambos os concorrentes indicaram 30. E, portanto, porque eu à tarde fui à escola profissional, parecia-me que era muito adequado para a visita que ia fazer, perguntar expressamente sobre essa matéria. E foi-me respondido que eram 30, foram ver e disseram-me que eram 30. Portanto, não há nenhuma... Se me perguntar mais alguma coisa sobre esse concurso, se calhar não sei o preço, o número de trabalhadores, sei que os 2 apresentaram estrelas Michelin, mas não sei quem são os cozinheiros, e sei pouco mais sobre isso, mas depois do concurso terminar, fica aberto
na plataforma as informações sobre isso. Os concorrentes podem visitar a plataforma e saber qual foram a proposta uns dos outros. E, portanto, já não é possível alterar a proposta e a questão deixa de ser praticamente segredo. E, portanto, essa é a razão. De manhã eu só sabia o valor, foi isso que perguntei antes de ir para a reunião de Câmara. À tarde comia para a escola profissional e me parecia adequado saber o número de trabalhadores, porque ia para a escola profissional, perguntei qual era o número que estava candidato. Foi só essa a questão. Faz favor. Por acaso não referi na minha intervenção anterior, é que o seguinte, essa questão do que o meu companheiro tinha feito já tinha sido numa reunião anterior na qual o senhor não esteve presente, e sim a senhora vice-presidente. Por isso, pronto, se fosse uma questão feita no momento, pronto, até acredito que o senhor não estivesse preparado para nos dar a resposta. Mas dado que tinha sido uma questão feita 15 dias anteriormente, por isso é que eu acho que o senhor já poderia ter, pronto, mais alguma informação. Por isso eu estranhei ter sucedido o que sucedeu. O Sr. Vereador, deixe-me interromper para dizer, o concurso, nessa altura, quando fez a pergunta à Sra. Vereadora, a Sra. Vice-Presidente, o concurso não estava fechado, não estava. Interromper. O concurso terminou no dia 24 de abril e a reunião foi posteriormente, foi em maio. Mas o júri ainda não tinha visto as propostas, não tinha dado nenhuma informação sobre as propostas. Aliás, peço desculpa, Sr. Presidente, de voltar a interromper. O que diz lá no procedimento é que 24 horas após terminar o concurso, o júri delibera às 10 horas da manhã e abre as propostas. Portanto, o júri, logo no dia a seguir, tem conhecimento das propostas. Isso está no procedimento concursal, Sr. Presidente. Eu não estou percebendo a questão. Qual é a questão que os senhores vereadores querem saber? Qual é a dúvida que têm sobre esse concurso? Agora, a dúvida é que, supostamente, a Câmara Municipal já deveria ter informações que não foram fornecidas aqui em reunião de Câmara. Passado um mês, ainda não temos essas informações. E depois? Pois, é isso que estamos a questionar. Hão de ter, quando nós tivermos, quando o júri deliberar sobre essa matéria, hão de ter toda a informação. Pronto, ok, muito bem. Ok, muito bem, Sr. Vereador, ok. Sim, senhor. Muito bem, mais perguntas? Eu tinha aqui mais 2 pontos, Sr. Presidente, se me dá licença. Portanto, eu fui aqui abordado por alguns vilafranquenses que apenas devem ter algum interesse, mas para fazer aqui a questão, para quando pronto, a reunião com a Comissão de Trânsito aqui do Conselho. E já agora também um assunto assim curto, já faço os dois pontos, já faço referência a eles. Tem a ver aqui com a nossa Ermida de Santa Catarina. Não sei sinceramente se é da responsabilidade da Câmara ou não. Pronto, estamos entrando na época alta e aquilo que queramos quer não é ali um ponto turístico. E eu apenas sugeria uma limpeza ali nos beirais e no frontispício da Ermida, que está cheio de erva, até parece que é um edifício que está ao abandono. E que queramos quer não, é um ponto aqui importante aqui do nosso Conselho. É só, portanto. Muito bem. Quanto à Comissão de Trânsito, parece-me que, eu acho que já tinha dito isso, nós encomendámos um estudo que irá ser adjudicado sobre mobilidade. Antes desse estudo estar pronto, não me parece adequado reunir a Comissão de Trânsito. Ou seja, o estudo sobre a mobilidade dará informações, precisamente, sobre o tráfego, sobre as ruas, sobre tudo isso. E, portanto, reunir a Comissão de Trânsito para falarmos empiricamente do que deve ser, digamos que a configuração do trânsito, se há alterações, se não há alterações, sem termos fundamentos estudados e que possam fundamentar alterações ao trânsito e alterações aos parques de estacionamento e tudo isso, pode-se convocar a Comissão de Trânsito, mas são opiniões, não têm fundamento, não têm uma base estudada sobre isso. E, portanto, a minha intenção é só convocar a Comissão de Trânsito depois de haver esse estudo de mobilidade que permita à Comissão de Trânsito ter uma base fundamentada para poder deliberar sobre qualquer alteração.
Portanto, está encontrada a empresa que, em princípio, fará. Nós fizemos um convite a várias para apresentarem propostas. Está encontrada a empresa, vai ser adjudicado e depois disso, sim, parece mais adequado e certo convocar a Comissão de Trânsito, depois de distribuir esse estudo para que cada um faça as suas avaliações e depois decidir. Portanto, a matéria, essa questão da Comissão de Trânsito será convocada após o estudo de mobilidade estar concluído. Alguma? Eu neste momento não tenho, porque ainda não está adjudicado. Quando for adjudicado, eu digo quais são os prazos, quais são os trâmites normais. Sim, podemos. Naturalmente que vamos limpar. Agora, nessa fase, enfim, o São Miguel, agora o São João, estamos com muita dificuldade também dos programas ocupacionais, saíram 40, portanto, apanha-nos numa fase com muito trabalho relativo ao São João e, naturalmente, que até o São João não vai ser possível fazer isso, mas depois do São João, claro que sim. Tenho duas questões para colocar ao senhor. Fomos abordados por alguns moradores da Rua do Penedo, portanto, aquela rua que segue da praça em direção à Marina. Está a ser executada obras numa moradia mesmo ao lado, do lado esquerdo, mesmo ao lado do Centro Cultural, e os moradores questionam e pediram para questionar a Câmara Municipal que tipo de obra é aquela que está a ser executada, uma vez que não há nenhuma placa afixada, nenhuma placa de licenciamento. Gostariam de saber, os moradores e nós, obviamente, se esta obra está licenciada e se está licenciada, se nós gostaríamos de que nos fosse facultada cópia do alvará de licenciamento. A segunda questão, Sr. Presidente, tem a ver agora, um bocadinho antes, logo no início dessa sessão, o Sr. propôs a introdução do ponto da ordem de trabalho de atribuição da chave de honra do município ao Dr. Nuno Crate. Fiquei um bocadinho surpreendido na ordem de trabalhos não constar, nem o senhor propôs agora, antes da ordem do dia, aquilo que foi combinado entre nós, a apresentação de uma proposta conjunta da atribuição da medalha de ouro do município aos bombeiros voluntários. E digo isso porque estamos a poucos dias, digamos assim, da sessão solene, onde já foi divulgado e é público que será atribuída a medalha de ouro aos bombeiros voluntários de Vila Franca do Campo, e tendo em conta que também essa deliberação que tem que passar, obviamente, pela Câmara Municipal, também tem que passar pela aprovação em reunião da Assembleia Municipal. Vejo aqui que os prazos estão extremamente curtos para que tudo isso seja feito a tempo da sessão solene, que é no dia 16 de junho. Muito obrigado. Quanto ao hurto, é lapso meu, de facto é preciso deliberar. Se quiserem voltar atrás ainda podemos fazer isso, não, é de convocar uma reunião extraordinária para esse efeito, é lapso, mero lapso, portanto devia constar as duas e só disse uma. E outra questão que perguntei qual é? Eu não sei, mas já tomei nota de saber o que é que se passa, mandar lá o fiscal e saber qual é essa obra. Quanto à atribuição da medalha de ouro, se quiserem fazer aqui, a gente faz, ainda introduz na ordem de trabalhos. Se acharem que não é adequado, eu convoco uma reunião extraordinária para esse efeito. Bom, relativamente à medalha de ouro, Sr. Presidente, eu acho que essa questão devia ter sido previamente preparada por si para ser debatida em reunião de Câmara Municipal. Lá estamos exatamente para essa questão. Acho que é uma questão extremamente importante, que deveria ter sido pensada com a devida antecedência e preparada para esta reunião. Portanto, não tendo sido, eu acho que deverá ser, então, como se diz, preparada e devidamente, e que nós também nos preparemos para que seja debatida convenientemente, porque os bombeiros são merecedores de que haja um debate conveniente e que fique também depois justificada em ata a atribuição desta medalha. Por isso, nós entendemos que deve ser, então, debatido numa reunião extraordinária, tendo em conta que os prazos são extremamente curtos e que tem que passar, obviamente, também pela aprovação em reunião da Assembleia Municipal. Muito bem, está esclarecido. Mais alguma questão? Passamos à ordem do dia.
Proposta de deliberação, protocolo com agrupamento 1223 e os festejos marítimos de Vila Franca do Campo. Alguma questão? Não havendo, passamos à votação. Votos contra? Abstenção? Favor. Protocolo do Clube Desportivo de Vila Franca do Campo. De Vila Franca. Alguma questão? Eu tive a oportunidade de reparar e em comparação com outras instituições, a verba que está atribuída, salvo erro, são 3 mil euros. Juro que não sei se esse valor foi ou não, e essa a minha intervenção, foi ou não debatido com a direção do Clube Desportivo de Vila Franca, porque 3 mil euros parece-nos pouco para aquilo que são as atividades que desenvolve o Desportivo de Vila Franca e o número de jovens e crianças que têm em atividade neste momento. Portanto, se foi debatido e foi acordado com a Câmara, com o Clube, não temos nada a opor. Aliás, e mesmo sendo essa a verba proposta para a Câmara Municipal, claro que, obviamente, concordamos e vamos deliberar favoravelmente. Foi debatido com todos, como é normal, portanto, nenhum dos protocolos que aqui está resulta de uma vontade própria, mas sim de uma conversa com todos os intervenientes. E, nesse caso concreto, houve um adiantamento de 4 mil atrás. E ainda assim vai haver ainda um segundo protocolo. Portanto, esse protocolo é específico para duas matérias que foram tratadas com o clube e, portanto, que estão consensualizadas, mas vai haver mais um protocolo com esse clube. Nesse sentido, votos contra, abstenção, a favor. A Academia de Karaté, votos contra, abstenção, a favor. A Associação Desportiva de Vila Franca do Campo, ADV, votos contra, a favor. Reforço no apoio do âmbito da reabilitação degradada. Ora bem, como sabemos, enfim, os custos da mão de obra e da construção civil estão a ter um incremento extraordinário e, portanto, não está a ser fácil, mesmo para apoios já contratados, que as pessoas consigam acabar a obra. E, portanto, o nosso regulamento prevê um apoio extraordinário, é isso que nós vimos propor, uma vez que, feita uma fiscalização e uma conversa lá com os requerentes, chegou à conclusão que sem esse reforço a obra fica a meio, nem fica pronta, nem fica concluída, e o dinheiro já gasto fica estragado. E, portanto, propõe-se que seja atribuído esse reforço para que a senhora possa concluir a obra de reabilitação. Votos contra? A favor. Contas consolidadas. Ora bem, como sabemos, esta é uma informação, a deliberação. Nas contas consolidadas nós já não temos grande parte das antigas empresas municipais que tinham, enfim, grandes problemas financeiros. Agora temos só a Marina e mais as empresas dedicadas à habitação social. Portanto, têm uma situação relativamente saudável, com exceção da Marina, que este ano passado teve um resultado negativo, também como já vimos, fruto da pandemia e dos apoios que foram concedidos aos utilizadores dos vários espaços da Marina. Assim, portanto, as nossas contas estão equilibradas, não temos problemas de maior a registar e, se tiverem alguma questão concreta a querer colocar, podem fazer o favor de colocar para deliberarmos sobre a consolidação das contas, que tem a ver com as contas da Câmara, juntamente com as empresas municipais. Alguma questão? Não tem? Votos contra? Abstenção? Terceira alteração ao orçamento. Das alterações ao orçamento, há uma questão que aqui talvez convinha também divulgar, tal como já tínhamos falado, no próximo dia 12 de junho a TVI faz a apresentação cá de uma tarde, Somos Portugal, que se realizará
na Avenida Vasco da Silveira, portanto, junto ao Armazém do Peixe, aquele passeio largo junto ao mar. Esperamos que esteja bom tempo, porque tem uma visão, enfim, para o Ilhéu e da nossa costa, portanto o sítio parece muito interessante. Isso fez com que nós tivéssemos que alterar algumas rúbricas do nosso orçamento, designadamente em transportes, locações e estadias, portanto que vamos ter que pagar, como também já tínhamos falado. Tem a ver com os hotéis, com os voos da SATA, portanto, são 49 pessoas que se deslocam e, portanto, tem um preço relativo. E, portanto, essas são as principais alterações que constam aqui, esse reforço que temos que fazer. Em tudo mais, são pouco ou mais nada, portanto temos também no plano diretor municipal um ajustamento precisamente para incluir a mobilidade, o tal estudo de mobilidade que nós vamos incluir no plano diretor municipal. Nos blocos de apartamentos também foi necessário mais 5.000 euros porque o projeto tem que ser revisto, ou seja, um dos procedimentos habituais em projetos quando ele ultrapassa determinado montante, nós temos o projeto e eu depois tenho que ir a outra empresa consultora para rever o projeto. Quando são mais de 3 milhões ou 2 milhões e tal, é preciso levar a outra entidade para rever o projeto. Foi revisto, vai ser revisto, e não estava prevista essa verba. E também no Corpo Santo, com o andar da obra, duas outras coisas que não estavam previstas, apesar de termos feito um estudo geológico, foram descobertos grandes buracos, designadamente na zona nascente, grandes espaços ocos que é necessário preencher e não estava previsto e, portanto, requer um reforço de 80.000 euros para aquela obra que na obra se percebeu que não estava previsto. Aproveito também ainda para informar que o empreiteiro acaba de pedir uma prorrogação do prazo para a obra devia, nos termos contratuais, ficar pronta no final desse mês e ele pediu mais 60 dias, não só por causa desses buracos, mas também porque as cofragens estavam feitas, veio um mar mais altrusto, desfez as cofragens todas e aumentou esses buracos que já estavam identificados, mas o mar, ao galgar, ainda aumentou mais isso e, portanto, pede mais 60 dias. Eu ainda não despachei, mas é natural que despache favoravelmente a prorrogação do prazo por mais 60 dias. Portanto, nessa alteração orçamental, são essas questões que estão em causa. Alguma pergunta? Presidente, licença. Força. Não tem a ver aqui com isto. Agora só uma questão, se calhar já havia sido nos outros assuntos, passou-me completamente, que tem a ver com a parte desta obra relativamente ao Calhau das Dias. Esta parte aí, para aquilo que eu já vi, e fotografias inclusive, que a muralha ali, vamos chamar a muralha, está feita. Só que, e já retiraram, para se ver aquela parte onde as máquinas passavam, só que ficou, segundo habitantes ali da zona, ficou muita pedra para trás, segundo eles dizem. Ficou muito cascalho, entulho, ali. Portanto, deduzo que aqui depois vai ser para limpar, não é? Claro. Porque aquilo dá, a questão é que o acesso para as máquinas já foi retirado naquela zona ali. Por isso é que parece que vai ser um trabalho acrescido, mas pronto, de qualquer maneira fica aqui só a nota de que foram os próprios moradores da zona que levantaram a questão e pediram para questionar aqui ao Sr. Presidente essa questão, esse ponto. Obrigado. Como a obra ainda não terminou, eu não posso chamar a atenção, portanto, aquilo não é uma obra faseada, não é o Calhau das Dias e outra obra, o Corpo Santo. E, portanto, só depois de concluída a obra que a gente verifica como é que estão os estados dos sítios. Mas, de qualquer maneira, fica o aviso.
Muito bem. Então, votos na revisão, na alteração orçamental? Abstenção. Abstenção do PSD. Bem, terminamos a nossa ordem de trabalhos. Diga? Falta votar o ponto da atribuição da medalha, da chave de ouro. Portanto, atribuição posso fazer uma breve descrição do currículo do professor Dr. Nuno Crato. Como sabemos, foi Ministro da Educação, é professor agora jubilado do ISEC, tem um vasto currículo em muitas áreas do conhecimento, dedicando-se especialmente à área da educação, mas também da astrologia, e, portanto, tem, enfim, um currículo invejável, mas também pela idade está jubilado da universidade, mas continua a sua atividade, designadamente em programas que têm a ver com a educação, em colaboração com a Fundação Francisco Soares dos Santos, de qual penso que é administrador, e que tem por todo o país agora um programa que tem a ver com a leitura das crianças, aliás, que é o tema que ele tratará na nossa sessão solene, que é no dia 16 de junho. Ponho à votação a atribuição da medalha de ouro da Vila ao professor Dr. Nuno Crato. Votos contra? Chave de honra. Chave de honra da Vila. Votos contra? Favoravelmente, aprovado por unanimidade. Os nossos variadores, Carlos Pimentel e o substituto, enfim, foram também apanhados pela Covid, de maneira que hoje estamos menos foram convidados. É agora uma situação quase normal, enfim, infelizmente estão bem de saúde, não têm nenhuma anomalia de maior, mas têm que estar confinados em casa, e isso acontece. Sim, senhor. Vejo que temos o Sr. Fernando Gago da Câmara, deseja fazer alguma intervenção? Gostava, se me permitissem, primeiro cumprimento toda a gente, em especial o Sr. Presidente, que tenho a honra de ser meu amigo de infância. Eu já sou um idoso que vive desta terra para fora há 60 anos, mais. Mas tenho cá o meu cordão umbilical, daí a razão de estar de visita para matar saudades. Ontem tive, por acaso, a oportunidade de verificar que havia uma reunião. E já agora eu disse, vou lá, vou conhecer as pessoas e vou dizer alguma coisa de tudo o que eu tenho para dizer de positivo e daquilo pouco que eu tenho a dizer de negativo. Ou seja, uma apreciação rápida, global, porque depois da manhã já regresso, do que eu vejo na minha terra, recordando a minha infância. Nasci aqui na Rua Doutor Simas em 1946. A parte positiva é o regozijar-me, a alegria que eu sinto de verificar que Vila Franca do Campo evoluiu de maneira extraordinária a nível nacional, e eu já vivi em muitos países também fora. Orgulho-me ter nascido nesta terra, que é tão linda, está tão bonita, tão bem tratada e cuidada. Naturalmente que isso não se deve ao acaso, deve-se às pessoas que têm sido responsáveis por isso, designadamente os elencos camarários, que o Sr. Presidente deu continuidade já em 2 mandatos. Curiosamente, quero-vos informar que eu apareci alguns aí numas fotografias como candidato à vice-presidência do CDU. Eu já sou conhecido como homem de esquerda, mas nunca fui comunista, marxista-leninista. Pediram-me o favor, como independente, de preencher a lista, porque senão não tinham possibilidade de se candidatar. Assim o fiz,
com a convicção plena de que não tinha qualquer hipótese. Mas isto é um parênteses. A parte positiva, eu, na generalidade, já disse, construções belíssimas, a vila bem cuidada. Uma pequena observação, o cais velho, o antigo cais, que eu sempre conheci, do lado direito, encontra-se em mau estado por causa de uma quantidade de herbicidas, de ervas, de coisas que lá estão. Eu penso que, no conjunto em si, destoa no aspecto. É uma coisa simples de resolver, simplicíssima. Era uma questão de limpeza. Regozijei-me também com os semáforos. Fiquei sem saber como é que esse semáforo funcionava, porque nunca acendia o vermelho para o peão, não é? E eu já estive a tanto lado e nunca tinha visto um semáforo desta natureza. Mas bem, já percebi que é preciso carregar no botão, que tem um sistema de automatismo diferente e isto não tem problema. O que me preocupou e que me fez principalmente vir aqui, para além de poder encontrar os senhores e o meu amigo, o Sr. Presidente, foi uma questão premente que já sempre existiu. É a circulação, o fluxo enorme de trânsito na nossa rua direita, Teófilo Braga. Eu estava convencido de que, depois da via rápida, haveria um escoamento muito diferente e muito menos trânsito. Ora, na realidade, isso não se verifica. E nós sabemos que os passeios existentes ou inexistentes, porque são exíguos, não permitem uma pessoa como eu, por exemplo, que já pesa 95 quilos, não é? E que, inclusivamente, tenho dificuldades de locomoção, ao pisar um solo irregular, que é a calçada, e tenho que ter muito cuidado se ponho o pé no asfalto, porque sou apanhado por um carro. Como resolver isso? Eu soube, porque alguém me informou, o Sr. Lucinto Couto, que tempos houve que queriam fazer só um sentido e duas ruas em circulação, um bom sentido do outro, que era uma excelente ideia. Para mim, a melhor solução. Porém, atendendo à realidade existente, eu considero o seguinte, e também porque nossa conhecida e amiga, a minha amiga de infância, que eu aqui recordo, a memória dela, Irene Cândido Medeiros, que faleceu abaixo do jardim, daquele cruzamento da avenida, numa faixa de peões, porque as pessoas entram em Vila Franca à acelerada por ali abaixo. E eu verifiquei isso, que continua a ser. Eu conheço muitas pequenas vilas, freguesias, e o Dr. Carlos Rodrigues, o Sr. Presidente, conhece, e os senhores certamente, não é? No continente, algumas até chateia, desculpa-me o termo, não é? A quantidade de sinais 40, 50 km/h. E eu não vejo, na zona urbana principal de Vila Franca do Campo, histórica, desde São Pedro, ao Convento dos Frades, até à saída, praticamente nenhum sinal a limitar a velocidade. Custa barato. Eles podem ser embutidos com ferros na parede, podem ser atarrachados a alguns postes existentes e não seria má ideia, no meu entender, sinalizar as aproximações de cruzamentos com o aviso repetitivo, quase exigente, de que aqui não se circula mais de 40 ou 50 km. Porque ainda no outro dia vi um trator, passou por mim, parecia que vinha a 200 a hora. Desculpa o exagero, não é? Portanto, essa é uma das questões. Outra,
Em consequência e confirmação disso, eu sugiro, são sugestões que eu faço, para bem e segurança da nossa terra. Hoje é qualquer coisa do Dia das Crianças, não é? Ainda vai ser, está anunciado só. Temos que zelar por todos, os cidadãos, não é? Mas aos mais frágeis, não é? Eu já estou na situação mais frágil. Eu que fui oficial dos comandos em África. Portanto, eu estou numa situação mais frágil. E outros piores estarão que eu. Eu penso que, para além da obra feita, umas lombas, sobretudo na entrada, que não custa caro também, que tenham uma superfície. Eu estou a falar com um indivíduo profissional da engenharia civil. Eu estudei no Instituto Superior Técnico. A minha vida, depois de militar, foi construção civil em todo o país e no estrangeiro, na Alemanha. Portanto, eu, quando eu falar nos buracos, aquilo precisa de enrocamento, pode-se buscar pedra, talvez basáltica, com cuidado de que a pedra misturada não tenha sal. Porque existe um fenómeno dos silicatos que atacam, portanto, a argamassa, o betão, se for pedra de sal. Ou seja, se for pedra utilizada no local, que seja lavada, para não ter esse problema. Isso é uma questão técnica que eu ouvi a conversa e já agora tomo a iniciativa de vos aconselhar. Essas lombas não precisam ser lombas para que o carro possa ter problemas de estabilidade, possa ter problemas, vir a ter problemas, as pessoas queixaram-se e tal, o mercado está muito danificado. Mas lombas que sejam suficientemente, transmitam sensibilidade suficiente e que por cima tenham um acabamento antiderrapante, para que o carro, digamos, faça um barulho de arrastamento por cima disso e sensibilize o condutor. Porque se forem muito baixas, acontece o seguinte, é que eles passam ali na mesma. São duas sugestões. A terceira questão, se me permitem, eu não quero tomar muito tempo, eu vou já acabar. A terceira questão é que eu verifico. Eu andei sempre em restaurantes aqui. Convidaram-me aqui, lá, andei por Ponta da Algada, pela Lagoa, pelas Furnas, em restaurantes. E eu verifico que a indústria da restauração deu um salto qualitativo extraordinário, quer a nível de qualidade, quer a nível de atendimento. Ora, Vila Franca do Campo, de todos estes locais, me pareceu que embora isso não seja uma questão, digamos, da Câmara, poderá, quando muito, sensibilizar os proprietários. Estamos a falar, a restauração praticamente é privada, não é praticamente, é privada, não é? E, portanto, se algo que se pudesse fazer, para além das queijadas da vila, não é? Que são belíssimas, que atraísse o turista, como eu ontem tive, por exemplo, na Lagoa, numa casa que vende só peixe, de modo a que nós tivéssemos aqui a funcionar infraestruturas de restauração, designadamente de restaurantes, de uma qualidade melhor do que a que existe. Embora seja histórico, muito antigo, que Vila Franca do Campo nunca foi, a nível de restauração, algo de especial. E pronto, meus senhores, é tudo quanto eu queria dizer. Muito bem. Muito obrigado. A vossa atenção, um abraço e pela atenção especial que me Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado ao senhor Fernando Gago da Câmara, que, sim, invocando o nosso conhecimento e amizade desde a infância, faz favor, desde a infância, salvaguardadas as devidas distâncias de idade, porque o Fernando é, enfim, como disse, nasceu em 46, eu nasci em 58, mas sou amigo da família há muitos anos, aliás, todos, enfim, mas e tivemos muitas oportunidades de confraternizar,
E, portanto, é sempre um prazer vê-lo aqui em Vila Franca e é sempre bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo e mais, muito obrigado por ter vindo também vir assistir à nossa reunião pública, à nossa reunião. Bom, quanto às suas questões, são todas pertinentes, como era natural. Temos uma questão, quer dizer, a Câmara Municipal nunca deve dizer que o assunto não tem nada a ver consigo, mas tem piada que os assuntos que o Fernando resolveu indicar como algumas que precisavam de aperfeiçoamento não são competência direta da Câmara. O CAIS é uma titularidade da Lotassur, não é da Câmara Municipal, mas eu sei mas tratarei desse assunto com a Lotassur. A Rua Direita é uma coisa extraordinária, mas de todas as ruas de Vila Franca são do município, menos a Rua Direita, que é do Governo Regional. É extraordinário. Mas nós não temos que injeitar essa responsabilidade e devemos assumi-la. Eu já tinha combinado com o Governo Regional, é preciso voltar a insistir, porque mudam os titulares, mas os técnicos das secretarias são os mesmos e, portanto, já tive várias reuniões aqui com o engenheiro responsável das estradas, precisamente por causa dessas lombas. Não é só ali que a questão é importante, também na entrada nascente, na calçada, também, o que a gente chama a calçada, também tem uma descida muito acentuada e também às vezes a velocidade aí é fora do comum. Embora todos nós que temos carta, ou pelo menos quase todos, sabemos que dentro das localidades é preciso, o limite máximo é 40 km a hora, pelo menos agora já passou para 30 até. Já no meio tempo, quando se tirava a carta, era 40, depois passou para 30. Mas pronto, desrespeitar é assim, as regras foram feitas para serem desrespeitadas de vez em quando. Mas eu acho que as lombas eram uma boa alternativa. Já tive a reunião com o técnico da Secretaria, que indicando os locais, e são várias as lombas que estão previstas para a Rua Direita, desde a Ribeira Seca até aos Frades, mas ainda falta executar. Mas já fomos ao local, até com o engenheiro Fraga, que era o responsável das estradas, para colocar essas lombas, mas, enfim, as coisas vão andando e ainda não foi. Quanto à nossa restauração, não me compete a mim fazer a avaliação dos nossos restaurantes, mas é como por cá também. E há bocado falávamos sobre um caso concreto, a Câmara de Tetux, que era importante dar mais qualidade nessa área, e o mercado de peixe, não sei se o Fernando já passou por lá, o nosso mercado de peixe está todo remodelado e não sei o quê, e decorreu um concurso precisamente para ser um restaurante de qualidade. Mas por fora já percebi que está. Portanto, Fernando, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aparecido. Apareça sempre, boas férias e divirta-se por cá. Um abraço, senhor. Muito obrigado. Então, essa sessão está encerrada a sessão. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.